oxidação de alceno. Os alcenos, compostos hidrocarbonetos insaturados com uma dupla, apresentam um NOx. Se nós analisarmos este alceno, que é o metilbuteno, na posição 2, então é 2-metil, 2-buteno. Ele tem um total de 5 carbonos e um total de 10 Hs. Sendo alceno com uma π, a quantidade de H é só o dobro. Se o hidrogênio tem carga mais 1, o total vai ser 10. Para dividir entre 5 pessoas, cada uma vai ter carga menos 2. Então, este 2-metil-but-2-eno vai se oxidar, claro, aumentando o seu NOx. Vai passar para 12,500, é maior do que menos 2. Muito bem, então essa reação efetivamente é uma reação de oxidação. Daqui para cá houve oxidação. É uma forma de ver o NOx médio da molécula. Bom, a oxidação é o aumento de carga através do oxigênio nascente. Se a oxidação for em meio básico ou neutro, usando o reativo de Baeyer, nós vamos ter uma quantidade de oxigênio pequena e vamos ter a participação da água. Produz com água. Isso é fundamental porque a reação vai apenas quebrar a π, enquanto que na enérgica, a oxidação, que será em meio ácido, vai arrebentar a molécula. O produto de uma oxidação branda é um composto. O produto de uma oxidação enérgica serão 2 compostos. Primeiro detalhe, realmente vai ser branda, é meio devagar. Como vai acontecer? O oxigênio nascente se engata no H e vem com tudo. O que nós teremos? Nós teremos OH nesta posição e teremos OH nesta posição. E isto é permanentemente. Toda oxidação em meio básico ou neutro vai produzir diol. Diol significa OH 2 vezes. Com um detalhe, diol vicinal, vizinho. É uma situação que, se nós olhássemos apenas os 2 carbonos, poderia ser chamado de glicol. Diol vicinal é uma situação de glicol. Mas não é o glicol, porque eles seriam apenas 2 carbonos. A numeração da cadeia é pela extremidade mais próxima do OH. Como há empate, daremos deferência para o grupo metil. Então, o nome do composto será em função dessa numeração. Eu terei, então, 2-metil, butan, 2,3-diol. 2-metil, butan, 2,3-diol. Foi a oxidação branda do 2-metil-but-2-eno. A oxidação branda é realmente branda. Meio básico, pouco oxigênio e entra a participação da água. A oxidação enérgica, aquela oxidação usando como auxiliar, digamos assim, o permanganato e tal, esta reação haverá uma produção de oxigênio abundante. Pode usar que não vai faltar. Será que tu vai usar 10 oxigênio nascente? Pode ter certeza que não. Se precisar 9, pode usar. Estou falando isso porque o coeficiente vai depender do alceno que vai sofrer oxidação. Por quê? Há uma regra prática. O oxigênio nascente, ele quebra a cadeia e vai entrar nos carbonos da dupla e vai entrar
nos Hs do carbono da dupla. Escutou? Vou repetir. A oxidação branda usa sempre um O apenas. Um O apenas. A quantidade de O na enérgica está em aberto, porque vai entrar nos carbonos da dupla. Ao entrar nos carbonos da dupla, necessariamente vai fazer o grupo C dupla O. O C dupla O é obviamente produzido. Agora, se o carbono da dupla for terciário, terciário significa está ligado ao da esquerda, ao da direita e ao de baixo. Se ele for terciário, ele não recebe oxigênio, porque o oxigênio só entra no carbono e entra no H do carbono. Então, se o carbono for secundário, ele vai receber aquele da dupla e vai receber um oxigênio entre o C e o H. Entre o C e o H. Então, o que tu vai entender? Que se esse carbono é terciário, deu cetona, e se esse carbono for secundário, vai me dar ácido. Se eu tiver radical nessa posição, quer dizer, terciário e terciário, não vai me dar cetona e cetona, a reação chamada oxidação enérgica, ela é abundante de resultados. Ter carbono terciário é produzir cetona. Ter carbono secundário é produzir ácido. Então, vai dar cetona e ácido. Com uma novidade. Pode acontecer que o alceno tenha carbono secundário na oxidação enérgica, meio ácido. Esse carbono secundário, você já sabe, vai receber o oxigênio no C e vai receber oxigênio no H. Então, o carbono secundário, como está previsto, vai me dar ácido. Agora, se a entrada do O é no C e é no H, se o carbono for primário, da extremidade, o oxigênio vai entrar, por regra, aonde que vai entrar? O carbono da extremidade. O oxigênio vai entrar onde? Vai entrar, arrebentando a dupla, vai entrar no C. Entra no C e entra nos Hs. Então vai entrar no OH e vai fazer OH. A entrada do oxigênio no C e a entrada do oxigênio nos Hs. Conclusão. O alceno tendo a dupla na extremidade da cadeia é um carbono primário, um carbono metílico. Esse carbono vai se transformar em ácido carbônico. Mas, nesta reação, o ácido carbônico não vai se manter. Ele vai se decompor em gás carbônico e água. O gás carbônico e a água são o resultado da decomposição do ácido carbônico. O contrário é verdadeiro. A união de gás carbônico e água me dá o ácido carbônico. Portanto, a oxidação enérgica, que é feita em meio ácido, produz cetona se o carbono da dupla for terciário. Produz ácido se o carbono da dupla for secundário, porque o oxigênio entra no C e entra no H. Pode também haver uma possibilidade do carbono que tem dupla estar na extremidade. Aí vai receber oxigênio no C e vai receber oxigênio nos dois Hs. Vai formar o ácido carbônico, que vai então dar gás carbônico e água. Portanto, melhorando a resposta, a oxidação enérgica é em meio ácido, produz cetona, produz ácido e pode produzir gás carbônico e água. Estas reações são muito visadas nos vestibulares. No final, eu vou fazer uma resenha de exercícios para treinar você para o Enem desse ano.
Então vamos voltar para esse assunto. Para encerrar, uma forma de oxidar é feita usando o ozônio. O ozônio, aquele de que eu falei, que facilmente se decompõe produzindo oxigênio nascente. Mas na reação com o alceno, ele reage, ele reage. Só tem um detalhe, é uma ozonólise com posterior hidrólise. Então, é uma reação em duas etapas. Na primeira etapa, a ozonólise. E, percebeu o detalhe? Ozonólise significa que o ozônio vai provocar a lise. O ozônio vai provocar a lise de uma forma super engenhosa. O ozônio, ele fica numa estrutura intermediária entre os carbonos que possuem dupla. Então eu vou ter, nesta posição, o ozônio metido no meio. Tu nunca viu isso, porque não existe. Esta situação intermediária não se sustenta. Ela vai se decompor. E aí vai ser importante a função da água. Desculpa a mágica, eu sempre expliquei todos os detalhes dos porquês. Aqui não vou explicar os detalhes. Simplesmente, nós vamos ter nova lise. E nessa nova lise, um oxigênio vai para a água. São 3. 2 vão ficar na estrutura. 2 vão ficar. 1 oxigênio em cada carbono da dupla. E o terceiro foi para a água. Fazer o quê? Fazer água oxigenada. Então, o resultado da ozonólise com posterior hidrólise é a formação de aldeído quando o carbono for secundário. Carbono secundário vai acabar ficando com oxigênio, isso é aldeído. E se o carbono é terciário, vai produzir cetona. E vai produzir água oxigenada. Terá que treinar. Bem, muito importante essa repetição que eu quero te fazer. Oxidação é o aumento da carga do NOx pela perda de elétron. Verifica-se a oxidação em alcenos também. Os alcenos, aqueles hidrocarbonetos com dupla ligação, diante de oxigênio nascente, ao receber o oxigênio, vão oxidar. Quando a oxidação é em meio básico, com uma quantidade modesta de oxigênio, há que reagir também a água. A reação chama-se oxidação branda, porque só quebra a ligação π. Chamar-se-á de enérgica quando quebrar tudo, a sigma e a π. A sigma e a π. Na ozonólise também quebra de forma total. Portanto, o produto da oxidação branda será um composto apenas, que vai ter em cada carbono da dupla OH. Esta situação é chamada de diol vizinho, vicinal. Sempre será desta forma. Quando, porém, na questão você vê oxidação em meio ácido, em meio ácido está se referindo a uma situação de abundância de oxigênio nascente. A quantidade que vai ser usada, nesse primeiro exemplo, eu estou trabalhando com 3 quantidades. Nesse segundo exemplo, eu estou trabalhando com 3 quantidades. Mas a quantidade está em aberto. 3 não, 4 quantidades. Porque vai entrar no C, no H e vai entrar nesse C. São 4 quantidades. A produção é do meio ácido. A entrada do oxigênio será rompendo a cadeia na dupla ligação, indo um oxigênio para os carbonos da dupla e indo um oxigênio para o H do carbono da dupla. A revisão que eu faço questão de insistir é que na oxidação enérgica,
o carbono terciário será uma cetona depois da oxidação. E o carbono secundário será um ácido, porque vai entrar oxigênio no C e no H. Se, porém, o carbono que tem dupla está na extremidade da cadeia, ele é carbono primário. O secundário estará recebendo oxigênio no carbono da dupla e no seu H. Então, a quantidade necessária nesta reação foi de 5 quantidades de oxigênio nascente. O carbono secundário realmente dá ácido. E o carbono primário vai dar o ácido carbônico, porque vai dar oxigênio no C e oxigênio nos Hs. O ácido carbônico, repetindo a sua estrutura, é uma situação em que facilmente haverá a produção de água e de gás carbônico. A entrada desses 3 átomos de oxigênio dá o ácido carbônico, que se transforma em gás carbônico e água. Repetindo, oxidação enérgica de terciário, cetona. Oxidação enérgica de secundário, ácido. Podendo dar 2 cetonas se forem 2 terciários. Podendo dar 2 ácidos se forem 2 carbonos secundários. Se aqui também tiver H. Carbono secundário, na enérgica vai dar ácido. Carbono primário, da extremidade, vai ser ácido carbônico, na prática gás carbônico e água. Na reação em que participa ozônio, será chamada de ozonólise, porque haverá o rompimento da cadeia, uma lise da cadeia, indo o ozônio por inteiro, os 3 átomos, na divisão da molécula.